Segundo Joana de Ângeles, as boas leituras enriquecem a mente, acalma o coração e estimula o progresso. E conforme Emmanuel, existe no fundo de cada mente uma vasta rede de progresso e de sublimação reclamando trabalho. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa Meditação à Luz do Dia. A temática de hoje, a alma intelectual. Gratidão ao César Ayala que nos conduz até vocês, a quem rogamos a Deus que o abençoe infinitamente e a vocês igualmente, espectadores, corações solidários e fraternos e empresas e emissoras parceiras. Por tudo que fazem, direto ou indiretamente, para nos auxiliar, nos seguindo em nossas redes sociais, se inscrevendo em nossos canais, em especial aqui no YouTube, clicando, dizendo se gostou ou não gostou, fazendo comentário porque gostou ou não gostou, compartilhando os vídeos, se inscrevendo, clicando no sininho, participando do chat quando for ao vivo. Deus os abençoe infinitamente. A alma intelectual. Segundo Joana de Ângeles e Viana de Carvalho, o maior tratado de física quântica que conhecemos está na questão 540 do Livro dos Espíritos. E quem pensa que foi Max Planck que criou a física quântica está totalmente enganado, porque Kardec antes dele já falava disso. E o maior físico quântico que eu conheço, que eu tenho notícia, é Jesus, o Cristo de Deus. Porque Ele é que nos lembrou: tudo o que fizerdes a um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fazeis. Hoje, na física quântica, o mais pequenino ser é o quantum de energia. E na física clássica, o bóson de Higgs. Mas para nós outros que estudamos o ensino universal dos espíritos, ficamos com o astrofísico britânico Arthur Stanley, na obra A Natureza do Mundo Físico. A matéria-prima do cosmos é o espírito, com E minúsculo, o átomo primitivo, a mônada primordial. Assim sendo, não se assuste quando fala que tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou por ser um desses átomos primordiais. E na sequência, na questão 560, Allan Kardec traça o roteiro. Todos nós, ou melhor, anota o roteiro que foi traçado pelo Espírito da Verdade sobre a regência do Espírito de Verdade. O Espírito da Verdade, a falange. João o Evangelista, São Luís, Santo Agostinho e vários outros como Hahnemann e etc. E o Espírito da Verdade, Jesus de Nazaré. Porque existe uma mensagem no Livro dos Médiuns, assinada por Jesus de Nazaré, transportada para o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 6, o Cristo Consolador, e a mesma mensagem está cá com o nome de Espírito de Verdade. Embora o nosso amado amigo Carlos Bacelli afirma que o Espírito de Verdade é João o Batista, mas isso não invalida a mensagem. O que invalida é que um é o chefe da falange e os demais a falange em si. Porque João, o Batista, dos nascidos de mulher, é o maior, segundo Jesus, segundo o próprio Jesus. Então nada impede desse líder ser ele, sem problema nenhum de nossa parte. Então quando falamos que todos nós, na questão 560, vamos passar por todas as experiências do universo, do cosmos, e aprender gradativamente em todas as partes
a presidir todas as coisas. E na questão 585, narra a questão anotada por Kardec, que nós somos, como humanos, a força mecânica que rege o mineral, a sensibilidade que rege o vegetal, o instinto que rege o animal, a razão, ou a inteligência, melhor dizendo, que rege o pré-humano, completo eu, porque o próprio Kardec depois completa noutra obra, na Revista Espírita, esse elo perdido entre o animal e o homem, e está na questão 607 da obra citada. Então, numa série de encarnações anteriores ao tronco humano, é que fizemos a travessia entre o instinto e a inteligência. E quando culmina da inteligência para a razão, uma vez adquirido a razão, humaniza-se o pré-humano, os duendes, os gnomos, como Kardec assim os nominou, esse elo perdido, porque não viemos diretamente dos chimpanzés nem dos primatas. Isso está lá grafado e está aqui também em nosso primeiro livro com Allan Kardec. Deste modo, então, se a alma vital existe, se ela é própria, conforme Kardec, de todos os seres orgânicos, e a alma intelectual mais diretamente dos animais e dos homens, e a alma espiritual somente dos homens, mas os cachorrinhos não permanecem vivos depois da morte? Hoje sabemos que eles têm alma. Aqui, nós sabemos com Camille Flammarion, após Kardec dizer, depois eles aprofundarem, na questão, ou melhor, na obra de Camille, que nós vamos ler literalmente para não falsear as informações. Então veja Camille Flammarion, da obra Narrações do Infinito, no capítulo, no item 3º da parte 4 do livro. Almas existem que vivem de modo igual a nós outros. Sentem, pensam, raciocinam e falam. Não se tem o direito de declarar impossível um fato desconhecido quando se ignora a lei da maneira de ser a ele concernente. Só porque eu nego a existência do Sol, ele não deixa de existir. Então, existem vegetais sentindo e agindo, ver-se-ia plantas sentindo e fazendo-se compreender. E mais adiante nós colocamos doutra obra, A Vida Secreta das Plantas, falando que os vegetais têm alma. E as criaturas que pensam que os animais não têm alma, que os vegetais não têm alma, estão totalmente equivocadas. Que os minerais não têm alma, porque a água também tem. Então, tudo que existe tem suas alminhas. Isso são fatos. Por isso, tudo o que fizerdes a um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fazeis, disse-nos Jesus. Então, o respeito a si mesmo, que é um aglomerado dessas vidas. A vida em suas incontáveis expressões, nas múltiplas dimensões. E há as leis. E o interessante, o que é matéria-prima hoje, será a lei de amanhã, num único átomo. A matéria-prima é o nêutron, que vai dar origem ao átomo em si. O primeiro átomo, o neutrônio, só tem a energia nêutron. Depois,
A energia neutra se transmuta, gera o próton, que transmuta-se em parte, gesta o elétron, nasce o primeiro átomo de hidrogênio simples. E no salto quântico dos elétrons, quando vai nas camadas mais externas e retorna para as camadas mais interiores, libera uma porção de fótons, que formam a consciência do átomo, a lei que vai organizar e manter o átomo a partir daí. É mais ou menos assim, rapidamente. Um agrupamento de moléculas de fósforo, segundo a ciência acadêmica, se reuniram e o suprassumo do seu trabalho e de suas consciências, consciência por minha conta, construíram os nucleotídeos. O trabalho desses nucleotídeos originário das moléculas, gerenciando-as como base, edificar o RNA, que é a lei para o nucleotídeo, que é a lei para as moléculas. E esse RNA, num dado momento, gerenciando os nucleotídeos e promovendo as moléculas, transformou-se ou gestou o DNA, que é a consciência da própria célula, gerenciando todos os demais elementos retardatários. Conseguiu pegar o fio da meada, então essa alma intelectual nasce da promoção da alma vital. Então é a energia vital que elevou-se até transformar-se em instintos, viajou para a dimensão das sensações, chegou no universo das emoções, transcendeu para os sentimentos e culminou como pensamentos e até transformar-se no ser moral. A inteligência é o ser moral. A inteligência intelectiva nos capacita para as profissões. Mas nós vamos falar da inteligência espiritual na próxima etapa e vamos expandir a ideia dentro desse propósito. Gratidão infinita a vocês. Paz profunda. Namastê.